Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, o programa Discípulos e Missionários está no ar. Seja bem-vindo à TV Canção Nova. O nosso assunto de hoje é a exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre a santidade. Para falar desse assunto, Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Olá, cardeal. Falar de santidade. Que bom, Dom Odilo, falar sobre esse assunto. Pois é falar de alguma coisa que interessa a todos nós, né? O Papa diz que interessa a todos nós. Mas antes disso, minha saudação a vocês, desejo uma boa participação no programa, que vocês tirem proveito desse encontro semanal que nós temos aqui pela Canção Nova, refletindo sobre o dia a dia da vida da igreja, sobre questões do caminhar, da história, da sociedade e da igreja, e seja alguma coisa boa que ilumine, enfim, é para isso, sobre ser discípulos missionários no dia a dia. E a santidade se insere nisso. Pois é, e a exortação ela é sobre o chamado à santidade no mundo contemporâneo. Ou seja, muda um pouquinho, Dom Odilo. Certo, porque nós não vivemos no século XVI nem no século X. Tem um jeito de viver agora. Vivemos no século XXI. E Presente. o Papa nos fala de como viver a santidade nesse tempo. A santidade no contexto do século XXI, em cada lugar onde a gente está, nas circunstâncias onde nós nos encontramos. É Esse possível? chamado, pois é apenas para os cardeais ou para todos nós? Não, é para os padres também. É para todos, diz o Papa. É um chamado que é universal. O Papa repete aquilo que já está lá no concílio, o Concílio Vaticano II, depois de falar sobre a igreja, o povo de Deus, falar de quem faz parte da igreja, da missão, das competências de todo mundo, quem faz parte da igreja, fala da vocação de todos, vocação universal à santidade. É um texto muito bonito do concílio. Mas também o Papa lembra aquilo que já está na Bíblia, está lá. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus era chamado a ser santo, porque Deus é santo. Sereis santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É o livro do Levítico que diz. Era, portanto, parte dos mandamentos de Deus que Moisés ensinou ao povo. E no Novo Testamento nós temos várias alusões a isso, em que se repete, inclusive na carta de São Pedro, onde diz exatamente isso. Deus nos chamou não a confusão, etc., nos chamou à vida santa, porque Ele nos acolheu e nos adotou como filhos e, portanto, nos chama a vivermos em conformidade com essa condição nova em que nós nos encontramos. A gente tem a participação e com certeza vai nos ajudar a entender e aprofundar mais nesse assunto. Então vamos acompanhar a participação da Patrícia. Ela tem uma pergunta para nós. Dom Odilo, o que é santidade? Patrícia, você fez uma pergunta importante e difícil. Bem, a santidade é a vida em comunhão com Deus. A santidade é a vida de filhos e filhas de Deus vivida concretamente nas circunstâncias de todo dia. São Paulo vai dizer, Deus não chamou vocês para as obras más, mas para as obras boas. Então, praticar as obras boas é viver a santidade. A santidade é viver a comunhão com Deus, viver a sintonia com Deus e, a partir dessa comunhão com Deus, praticar a santidade nas ações. Tem mais uma pergunta, agora é da Vanessa. Vamos acompanhar. Gostaria de saber como viver a santidade no dia a dia. Veja, eu vou pelo contrário, que a gente às vezes entende melhor se a gente fala pelos contrários, Vamos lá. Então, a gente viver no pecado e não sair dele, não querer sair dele, isso não é santidade. Então, viver no dia a dia no pecado é o contrário do caminho da santidade. A gente não praticar a caridade e continuar a viver o coração fechado, egoísta, isso é o contrário da santidade. Então a gente precisa se converter para praticar a caridade ativamente.
a gente viver sem religião. Eu creio em Deus, mas não, religião, igreja, isso não me interessa. Eu creio em Deus e fica por isso. Será que é isso o caminho da santidade? A gente deixar Deus para lá, eu para cá, não preciso de Deus, eu não quero saber de Deus. Então, a santidade não é viver friamente em relação a Deus. A santidade é viver esta relação próxima de Deus, ou de filhos, de filhas, que se encontram com Deus, que rezam, que acolhem a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus. Temos mais uma participação, lembrando que as pessoas podem interagir conosco pelo nosso e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. Vamos acompanhar agora a pergunta da Márcia. O Papa Francisco fala de 8 caminhos da santidade. O senhor poderia me falar um pouquinho sobre eles? Na verdade, Márcia, nós temos um só caminho de santidade. Jesus é o caminho da santidade. Resumindo, né, Dom Odilo? E o Papa diz isso também, né? É estar com Jesus, caminhar com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem o segue é santo, quem o segue é feliz, bem-aventurado. Mas, é claro, o Papa se refere na sua exortação apostólica, Gaudete et Exsultate, às bem-aventuranças. Quando nós falamos bem-aventuranças, quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, os pobres, os mansos e assim por diante. Bem-aventurado é o quê? Feliz. Feliz é o santo. E aí, os caminhos de santidade que o Papa está apontando são os caminhos das bem-aventuranças. Viver na vida concreta, na prática do dia a dia, aquilo que nos dizem as bem-aventuranças. O contrário delas é que não é a santidade. Se você vê felizes os pobres ou os pobres em espírito, é apegado às riquezas, está vive só em função das riquezas, acha que isso é o sentido de toda a vida. Se esvazia. Esse é o contrário do caminho da santidade. Felizes os mansos, em vez de manso, procurar a mansidão, a bondade, a humildade, você é violenta, é raivosa, é prepotente. Isso é o contrário da santidade. E assim por diante. Mas, vejam, bem-aventuranças são 8, mas de repente até são mais. Veja, Jesus, a certo momento, quando a mãe de Jesus, os parentes de Jesus procuram por ele e alguém diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora querendo falar com você. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ora, ouvir e pôr em prática a palavra de Deus é ser como a mãe de Jesus. Isso é santidade. Bem-aventurança, a bem-aventurança de justamente estar com Jesus. É nisso que o Papa fala. E, portanto, eu creio que a resposta é por aí. Os 8 caminhos, na verdade, são mais. Ou os 8 caminhos se resumem, de fato, num. O caminho é Jesus. Ele é o caminho da santidade. Odilo, já estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Junho é um mês especial que nós comemoramos São João Batista. Tem a coleta universal do óbolo de São Pedro, que é destinado às obras de caridade do Papa, que vai ser feita na igreja no próximo final de semana. E 29 de junho, o consistório no Vaticano para os novos cardeais. Inclusive, o senhor vai estar lá. Nós já queremos aproveitar, pedir que o senhor leve nosso abraço para o Papa Francisco e diga que o amamos muito. Se Deus quiser, estarei lá também, porque quando o Papa faz novos cardeais, normalmente os cardeais todos participam para acolher os novos cardeais. Isso é parte justamente da, digamos assim, da vivência do colégio cardinalício. Então, eu também estarei lá, se Deus quiser, participando, e vocês podem acompanhar a celebração dia 29 pela televisão, certamente será transmitida, um momento muito bonito, sempre esse, que o Papa faz os novos cardeais e celebra depois também com eles a missa. E os novos cardeais, naturalmente, completam o colégio cardinalício, que sempre se está renovando, porque há cardeais idosos, cardeais que falecem, então, e o número dos cardeais que fazem parte do colégio cardinalício dos eleitores
de um eventual conclave são os cardeais que têm menos de 80 anos. E o número deles deve ser de 120. Então, estava um pouco abaixo, por isso o Papa fez mais alguns cardeais para esse número se completar, e vai ficar um pouco acima, mas já vai abaixar de novo, né? Porque é a dinâmica, né, da vida, do tempo que passa. Então isso, porém, nos deve lembrar de uma coisa importante, né, da oração pelo Papa, que a gente faz em toda a missa, mas no dia de São Pedro e São Paulo, de maneira toda especial, o dia do Papa, né, sucessor de Pedro, aquele que tem na igreja a missão de Pedro, de unir a igreja, manter unida, de confirmar os irmãos na fé. Nós aqui no Brasil faremos no domingo, né, porque dia 29 não é feriado. Domingo seguinte, então nós celebraremos São Pedro e São Paulo em nossas paróquias, nossas comunidades. E aí é também o momento de fazer o gesto, que nós chamamos do óbolo de São Pedro, a coleta, em apoio ao trabalho do Papa. O que o Papa faz com isso? Bem, o Papa, com este apoio, com essa ajuda que toda a igreja envia, pode ajudar comunidades pobres, situações de necessidade, de calamidade, de catástrofe, situações missionárias. O Papa faz isso. O Papa faz então a caridade em nome de toda a igreja, também em nosso nome. E nós ajudamos o Papa a fazer a caridade. Esse é o sentido então da coleta do óbolo de São Pedro no próximo domingo, que a gente aconselha a todo mundo a fazer generosamente. Odilo, estamos chegando ao final. Nós pedimos então que o senhor nos abençoe. Pois não, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma semana feliz, com a graça de Deus. E nós esquecemos de falar de São João Batista, Um que é grande justamente santo. hoje, né, na atividade de São João Batista, grande santo. Mas aconselho que Deus, que cada um possa, olhando para São João Batista, sentir também a humildade de São João Batista, né? É importante que ele cresça, que eu diminua. E ele estava todo a serviço de Jesus Cristo, do reino de Deus, né? Isso é o verdadeiro serviço da igreja, que está a serviço do reino de Deus, está a serviço de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Continue acompanhando a programação da TV Canção Nova. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.